Pedro Demori. Muito bem, pessoal, está começando o Desperta ECL, quinta-feira, 30 de novembro, 7h01 da manhã. Começamos atrasado, Pedro Falcão. Por que será? Ou será que meu relógio está errado? Na verdade, aqui tá marcando agora. 7h01. Então não começamos atrasado. Começamos 5 segundos antes de começar atrasado, Pedro Falcão. Muito bem. Muito bem-vinda, muito bem-vindos todos que já estão chegando por aí, estão chegando no nosso chat. Este é o Desperta ECL. Para quem não conhece este programa, está chegando pela primeira vez, muito obrigado pela audiência. Nós estamos ao vivo todos os dias, de segunda a sexta-feira, às 7 horas da manhã, ao vivo, horário de Brasília, até às 8, para trazer para vocês as principais notícias do Brasil e do mundo. Isso é um grande jargão da imprensa brasileira, né? As principais notícias do Brasil e do mundo, mas claro que a gente não fica só lendo notícia, porque afinal de contas, a gente não é um assistente virtual que você compra na Amazon, né? Se você quer só ler notícias, você vai lá na Amazon e compra seu assistente virtual, tá bom? Aqui a gente lê notícia e dá o texto e o contexto e ajuda todo mundo a ficar mais desperto. Este, aliás, é o mote do nome deste programa, né? O Desperta é para você, de fato, ficar desperto, para você ficar alerta, ficar ligado no que está acontecendo. Estamos ao vivo em todas as redes sociais, nas mais relevantes por aí, né? Twitter, Twitch, Facebook, Instagram, principalmente no YouTube. Muito obrigado a quem já está chegando no YouTube, quem já está deixando o seu comentário. Eu sempre peço todas as manhãs algumas coisas muito rapidamente aqui, então vamos lá, deixa seu like se você puder. Compartilhe este programa principalmente, clique ali em compartilhar, mande o link deste programa para as pessoas que você gosta, que você ama, que você quer que fiquem mais bem informadas, e pode mandar também para o seu tio Bolsominion, para ele ficar um pouquinho irritado com você, mas não responda. Mande e não responda. Só isso, né, o Pedro Falcão? Porque senão é capaz de dar briga na família. Tá chegando perto do Natal, o espírito natalino já está no ar, né? O espírito natalino é aquela coisa das pessoas totalmente apressadas, dirigindo igual malucas, entupindo o shopping center, né? O espírito natalino sempre nessa época do ano aparece, né? Já está pelas cidades, eu já notei que já está pelas cidades, né? A ansiedade das férias está por aí. Então você pode contribuir com o espírito natalino do seu tio Bolsominion mandando o link deste programa para ele, né? Aliás, mandando o link de todos os programas do ICL, tá bom? Muito bom dia quem nos acompanha também. Aliás, vai chegando nos comentários e vai dizendo de onde você está assistindo este programa. Nós temos todas as manhãs aqui milhares de pessoas acompanhando o programa. O nosso programa é um dos programas mais assistidos no YouTube, no Brasil todo, um dos mais mesmo assim, a gente está sempre ali pau a pau com as grandes milionárias redes de televisão, né? Estamos aqui fazendo o nosso jornalismo de guerrilha, né, Pedro Falcão? Só nós dois trancados aqui neste estúdio, né? Então diga de onde você está assistindo este programa também, por gentileza. E quero deixar meu muito bom dia para o pessoal da TV Quirimurê, na Bahia, TVT em São Paulo, duas emissoras de canal aberto, que vocês podem nos acompanhar pela televisão, né? Pela televisão. E também estamos ao vivo no bom e velho radinho, Rádio Brasil Atual. Muito bom dia quem nos acompanha pela Rádio Brasil Atual e muito bom dia para o povo de Heliópolis. Estamos ao vivo também na Rádio Heliópolis. Muito obrigado, nossos novos parceiros aqui, né? Estamos ampliando a rede, Pedro Falcão. Daqui a pouquinho a gente vai ter que fazer um programa só para falar todos os canais que estão passando o Desperta ECL, né? Muito bem, gente. Vamos lá, temos muita coisa para hoje, mas antes de mais nada eu quero deixar um recado. Nós teremos no dia 17 de dezembro mais um super webinário do ICL. Quem acompanha o ICL sabe, todos os meses a gente faz um grande webinário aqui. Esse ano teve webinários incríveis, né? Teve Domênico De Masi, né? Que faleceu esse ano, infelizmente, né? Foi o último, aliás, o último grande evento no mundo do Domênico De Masi, que era uma figura mundial, né? Foi no Brasil, um evento exclusivo do ICL. Que o negócio não é pouca coisa não, gente. Não é pouca coisa não. Teve Cornel West, que aliás está concorrendo à presidência dos Estados Unidos agora, sabiam? Cornel West já é pré-candidato lá nos Estados Unidos, não sei se tem essa figura, né? É candidato à presidência dos Estados Unidos. O ano que vem tem eleições, sabemos, né? Nas cabeças aí estão Trump e Biden. Todas as sondagens, por enquanto, mostram uma leve vantagem do Trump. Pois é. E o Cornel West está correndo ali na paralela, né, para fazer uma campanha. Talvez, claro, como diz o padre Júlio Lancelotti, né, muitas vezes a gente está nesse jogo para perder, porque faz parte. A gente está
tá lutando contra forças muito maiores, muito mais poderosas, muito mais articuladas, que tem muito mais grana, mas muitas vezes vale a pena entrar no jogo para perder mesmo, né, gente? Para pelo menos a gente conseguir passar uma mensagem. A ideia do Cornel West é um pouco essa, né? Então teve um super webinário do Cornel West esse ano, foi incrível, sensacional. Teve Monja Coin, que mais? Teve tanta coisa esse ano, né? Esse ano foi um ano incrível do ICL, né? O crescimento absurdo também da plataforma. E agora a gente vai fazer Na semana passada teve um webinário sobre o Malcolm X, com o cara que fez a investigação daquele documentário famosíssimo do Netflix, né? Sobre o Malcolm X, sobre a morte do Malcolm X. A gente fez um webinário com o jornalista, historiador, que investigou, que fez aquela investigação, que deu a base toda para aquela série, uma das séries mais assistidas na história do Netflix. Foi um webinário aqui do ICL, exclusivo, ao vivo, grátis, né? Exclusivo, ao vivo e grátis. E teve a participação ao vivo, claro, uma entrevista que foi feita lá durante o webinário na semana passada, foi espetacular, né? E agora, no dia 17 de dezembro, vai ter um outro webinário, possivelmente o último webinário do ano, depois todo mundo vai, né, fazer o webinário com o Papai Noel, né? Será que a gente faz um webinário com o Papai Noel, Pedro Falcão? Eu sou doente. Fabricação de brinquedos. O Pedro Falcão pode ser o duende, a gente faz um webinário de fabricação de brinquedos, né? Porque todas as crianças acham que o Papai Noel fabrica os brinquedos, que ele... não é bem assim. O meu filho ainda acredita. A gente está curtindo muito esse ano porque acho que é o último ano. Daqui no ano que vem acho que ele já não cai mais nessa lorota aí, né? Mas tá mandando cartinha, aquela coisa toda. Aliás, eu tenho que sair do programa hoje, tenho que escrever a cartinha do Papai Noel para ele, porque ontem ele deixou uma cartinha pro Papai Noel, eu tenho que ter uma resposta hoje, né? Aí ele deixa até chocolate pro Papai Noel, Pedro Falcão. Meu filho adora um chocolate aí, que eu não vou falar a marca, para não fazer propaganda, né? Aí eu falei ontem assim, ô filhão, vamos deixar um chocolatinho pro Papai Noel? Aí eu peguei o chocolate que ele gosta, né? Aí ele olhou assim e falou, esse aqui não. Não, esse ele não merece, não. Não é, o Papai Noel não é tão legal assim. Não, esse aqui não. Esse aqui não. Pega outro. Daí tinha umas pipoquinhas assim, ele falou, dá uma pipoquinha pra ele. Eu falei, pô, filhão, uma pipoquinha é muito mequetrefe, né? Aí ele concordou e deu um outro lá, mas o que ele gosta é esse aqui não. Ai, muito bem. Então, ó, gente, 17 de dezembro, às 8 horas, de novo, ao vivo, exclusivo, grátis, teremos um novo webinário do ICL para vocês, com o Eduardo Marinho. O Eduardo Marinho é um cara, o nome do webinário é A Indignação como Filosofia de Vida, tá? Tá indignado aí? Tá puto? Tá brabo com muita coisa? Então, vamos usar esse negócio como motor para a gente movimentar alguma coisa, né? A indignação, ela serve para isso também, né? Pessoas indignadas fazem coisas incríveis, aliás, né? Então, o Eduardo Marinho é um artista de rua, filósofo, é um cara que viralizou nos últimos anos aí com um monte de cortes que tem, de frases, de ensinamentos dele, né? Eu tenho certeza, a gente vai começar a mostrar uns vídeos dele aqui nos próximos dias, tenho certeza que você já topou com um vídeo do Eduardo Marinho pelas redes sociais, tá? Tem ensinamentos incríveis, é uma filosofia de vida de fato mesmo, né? Que fala sobre capitalismo, luta anticapitalista, muito legal, pra gente também dar um reset na nossa vida, né? A gente teve, aliás, um webinário esse ano com a Marilena Chauí sobre filosofia também, né? Como a gente consegue aplicar a filosofia, entendendo a filosofia, consegue aplicar a filosofia no nosso dia a dia. Então, ó, 17 de dezembro, um novo webinário, ao vivo, exclusivo, grátis, do ICL, um presentaço de final de ano para todo mundo que nos acompanha. Basta você fazer a sua inscrição, porque o link é enviado por e-mail, tá bom? Então não adianta dar uma despertinha e ficar procurando no YouTube no dia, porque não vai rolar, tá bom? Então, ó, icl.com.br/desperta, tá bom? Eu vou esperar um pouquinho para vocês colocarem aí no navegador, icl.com.br/desperta, você vai colocar seu nome, sobrenome, e-mail e that's it, é isso. Tá bom? Vai receber uma confirmação por e-mail e no dia do webinário, que vai ser 17 de dezembro, às 8 horas da noite, ao vivo, geralmente não tem repeteco esses webinários, tá? Gente, eu tô falando de aulas que são assistidas por mais de 100 mil pessoas quando o negócio termina. O negócio não é brincadeira não, é muita gente assistindo e isso tá mudando a vida das pessoas real mesmo, assim, eu vejo os comentários depois aqui, a gente lê os comentários, né? Pô, assisti a aula do Cornel West, assim, mudou a minha percepção sobre tal coisa. Assisti o webinário do Malcolm X, porra, eu não sabia disso, eu não sabia daquilo, mudou a minha visão sobre, sabe, um determinado elemento aqui da minha vida que eu não sabia muito bem como resolver, tava naquele dilema filosófico, pum!
acertei, encaixei embocadura ali. É esse tipo de coisa mesmo, né, gente? Às vezes a gente vê uma pessoa falando, a pessoa fala uma frase que desbloqueia, né? A gente tem um quebra-cabeça na nossa cabeça sobre um determinado assunto, mas falta uma pecinha. E essa pecinha às vezes não tá com a gente, tá com alguém. E aí você ouve alguém falando e você pega aquela pecinha da pessoa e fala, putz, era isso aqui que faltava. Agora eu entendi. Tem rolado muito isso nos webinários que a gente está fazendo, né? Então vamos lá, icl.com.br/desperta, cadastre-se porque você será um dos felizardos e felizardas a acompanhar essa super aula ao vivo, exclusivo e grátis aqui do ICL. Tá bom? Tá dado o recado, no final do programa eu falo um pouquinho mais sobre isso. Vamos lá então, que tem muita coisa pra gente falar no programa hoje. clnoticias.com.br, veja como o El Niño vai influenciar o clima no Brasil em dezembro. Aqui uma matéria publicada lá no site do ICL. Para quem não sabe, temos um site agora, clnoticias.com.br, nosso portal que acabou de estrear, né? Vai crescer, teremos novidades. O ICL é um lugar de novidades, né? Todo mês tem novidade. Teremos novidades em relação ao site. Muito em breve. O site já está se consolidando com uma audiência muito legal já. Aliás, muito obrigado a todo mundo que já está acessando. Então, por gentileza, coloque nos seus favoritos também para acompanhar as notícias, como você faz lá com o UOL, com o G1, não sei o que, com a diferença que aqui a gente não é patrocinado por banco, por montadora, por financeira, não tem a propaganda para aumentar o seu negócio lá, né, para tomar a erva do não sei o que, não tem propaganda do vape, aquele para você fumar e ir para o hospital, né, não tem nada disso. Aqui não tem, não tem publicidade, zero publicidade, nada, ninguém, né? Então, para quem quiser saber mais ou menos como vai ser o mês de dezembro, principalmente para se preparar para as férias, dá uma olhada no clnoticias.com.br que tem uma previsão aqui, principalmente para quem vai viajar, né? Para quem vai viajar, fique de olho, assim. Litoral do Sul, por exemplo, é um clássico, né? Eu conheço muito bem. Rio Grande do Sul, Santa Catarina, principalmente, alaga pra caramba, né? É um clássico, assim. Para quem vai para Balneário Camboriú, esses lugares assim, fica de olho porque vira uma piscina, você não consegue se mexer para lugar nenhum, fica até perigoso, né? Então, atenção para se programar para as férias aí. Nunes Marques impede retirada de invasores de terra indígena com desmatamento recorde. Uma decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Nunes Marques, suspendeu o processo de retirada de invasores da terra indígena Apitereuá, no Pará. Esse foi o território indígena mais desmatado durante o governo Bolsonaro. Nunes Marques, indicado por Bolsonaro, atendeu um pedido de 2 associações de produtores rurais da região onde fica a terra indígena. A alegação é de que o território não era ocupado originalmente pelos indígenas. A Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a APIB, e a Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira, a COIAB, demonstraram preocupação e pediram para que a decisão publicada na noite de terça-feira seja revertida pelo Supremo. O coordenador jurídico da PIB, Maurício Terena, classificou a decisão de Nunes Marques como inadmissível e disse que a medida assegura aos invasores livre trânsito na área. A operação de expulsão dos invasores começou em outubro. No mês anterior, o Ministério da Justiça autorizou o envio da Força Nacional para a área. Reduto bolsonarista, a região tem invasores apoiados por políticos locais e estaduais e é marcada por conflitos violentos entre ocupantes não indígenas e forças de segurança. A terra indígena perdeu área equivalente à cidade de Fortaleza inteira, por causa da pecuária, do garimpo e da grilagem. Metade de todo o desmatamento aconteceu durante o governo Bolsonaro, quando, segundo o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, o IBAMA, as invasões se proliferaram sem restrição. Neste ano, o IBAMA começou a desativar os acampamentos clandestinos e conseguiu derrubar desmatamento em 94% no primeiro semestre. Os números são do Instituto Socioambiental. Inédita, a bancada negra da Câmara tem mais de 20 projetos prioritários. Pela primeira vez, a Câmara dos Deputados agora conta com uma bancada negra, oficializada no último dia 20 de novembro, o Dia da Consciência Negra. A bancada começa sua trajetória na promoção de pautas que visam políticas para a população negra brasileira. O novo grupo parlamentar, que conta com cerca de 130 deputados, tem mais de 20 projetos engatilhados como prioridade. Alguns deles são, por exemplo, tornar o Dia da Consciência Negra feriado nacional, já falaremos sobre isso, aliás, proibir prisões com uso apenas de reconhecimento facial, que ainda no Brasil acontece e é um absurdo, vem se potencializando com o uso da tecnologia, das câmeras, o tal do reconhecimento facial, que é falho e pune principalmente pessoas negras,
Porque o algoritmo não é neutro, vocês sabem, né? O algoritmo é uma fórmula matemática criada por seres humanos. Tudo que o ser humano bota a mão não é neutro, né? Então, o algoritmo não é neutro e com todos os preconceitos e prejuízos que vem a criação humana, claro, ele prioriza alvos de cor negra, no caso dos algoritmos, né? Porque, vocês sabem, né? Para muita gente, inclusive para muita gente da polícia, etc e tal, preto é tudo igual, né, gente? Então tem um negro lá que fez uma coisa, o outro lá, tudo igual. Ah, esse aí, não, mas se não é, é parecido. Esse é parecido, né? Os algoritmos vão na mesma direção. Então é muito importante, é um assunto que não se fala no Brasil, parece uma coisa meio colateral e tem muito apoio da imprensa, aqui ó, apoio da imprensa com grana de patrocínio. Vocês não é por acaso que vocês veem já há anos da imprensa, quem vai lembrar aqui que eu vou falar, vocês vão lembrar. Cidades inteligentes. Hã? Sacou a jogada que tem por trás disso aí? Várias matérias de cidades inteligentes, né? Cidades inteligentes quer dizer cidades monitoradas, basicamente, né? Automatizadas, mas sobretudo monitoradas. E já há diversos estudos em vários lugares do mundo, já bastante consolidados, que mostram que essas identificações faciais das tais cidades inteligentes acabam punindo a população negra no geral, né? E aliás, há outros estudos já muito antigos. Eu lembro que em 2014, 15, eu acho, eu participei de uma conferência em Buenos Aires, onde já tinha estudos na Argentina, mostrando que, olha só que curioso, você tem uma cidade, aí tem muito crime acontecendo nessa região aqui. Aí você vai lá e instala um monte de câmera, né? Câmera da polícia, não sei o quê, bota um monte de câmera. Sabe o que acontece com o crime? Ele migra dessa região para outra. Assim, você não diminui a criminalidade da cidade, você só empurra para outro lugar, né? Então é importante a bancada, né, começar a encarar esse tipo de assunto mesmo, né? E também assegurar postos de trabalho para a população negra, né? Finalmente uma bancada que não é da bala, do boi, da Bíblia, né? X, né? Muito bom. Ainda lá no slnoticias.com.br, STF decide que veículo de imprensa pode ser punido por acusação de falsa de entrevistado. O plenário do STF decidiu hoje uma ação em que estabelece critérios que permitem responsabilizar veículos de imprensa pelas declarações de entrevistados, caso o entrevistado acuse alguém falsamente pela prática de crime. A punição se justificará somente em casos de indícios concretos de falsidade, por parte do que o entrevistado diz, né? Da imputação, ou se o veículo deixou de observar o dever de cuidado na verificação dos fatos e na divulgação de tais indícios. O caso que motivou a tese foi uma matéria do Diário de Pernambuco, de 1995. É rápida a justiça no Brasil, né? 95, 2005, 2015, 2025. Ia fechar quase 30 anos daqui a 1 ano e meio. Né? Que servirá agora como jurisprudência. O ex-deputado Ricardo Zaratini Filho, que já morreu, pediu indenização contra o jornal por uma entrevista publicada na época. 9 ministros mantiveram a condenação do jornal em agosto passado, mas a corte não chegou a formar uma tese. Houve divergências entre os magistrados. Ontem, Alexandre de Moraes sugeriu uma proposta que foi acatada pelos outros 9 integrantes da corte. Ele foi um dos votos pela condenação do jornal. A proposta afirma que a proteção à liberdade de imprensa veda a censura prévia, portanto, isso aqui não é censura, primeira coisa, vamos separar. E agora tem censura pelo STF. Não, gente, pela milésima vez. Milésima vez. Censura seria se o Xandão se materializasse na redação do jornal e falasse, isso aqui não pode publicar. Os veículos seguem livres para publicarem o que desejarem, da maneira que quiserem. Não é censura. Vamos cuidar para não banalizar as palavras? Vamos ter atenção na coisa? Não, o nome disso não é censura. Censura seria se o STF baixasse agora uma parada e falasse o seguinte, ó, a partir de agora vocês têm que submeter as entrevistas que vocês fazem para a casa do Xandão. Daí é censura. Isso. Aí o nome disso é censura. Tá bom? Não existe isso, não é isso, não tem nada a ver com isso. Tá bom? Qualquer veículo vai continuar publicando as groselhas que muitas vezes publicam, inclusive. A questão é que agora, a partir desta decisão, há um reforço na
eventual punição dos meios de comunicação. Tem uma discussão grande sobre isso, não dá pra gente saber exatamente como vai ser porque ainda não há o acórdão, tá? O acórdão é o texto final pra gente entender de fato como esse negócio vai ser aplicado. A princípio, eu particularmente acho uma coisa muito menos polêmica do que alguns jornalistas acham. Eu tenho uma opinião diferente. Por quê? O que é que diz o STF? Se há um conhecimento geral, tá? Se há já consolidado de modo assim, que a gente sabe, consegue olhar, procura no Google, já tem matéria, já tem verificação de fatos, já tem uma decisão judicial, já há um conhecimento consolidado sobre uma imputação contra alguma pessoa, por exemplo, que ela seja falsa. Se você entrevistar a pessoa que está imputando aquele crime, você pode ser responsabilizado. Por quê? Porque se você der um Google, você vai saber que aquilo é falso. Entendeu? Então, vou dar um exemplo aqui. Pessoal, o deputado Gustavo Gayer foi condenado por ter espalhado uma notícia falsa sobre mim, tá bom? No ano passado isso. Usou até o quadro aquele que o Edu Moreira usa, pegou um quadro daquele e fez toda uma historinha assim, que eu comprei um hacker russo com Bitcoin, e daí aquele hacker russo hackeou o Moro, entendeu? Fez todo um esquema assim. Eu peguei aquele vídeo e processei o Gustavo Gayer. E falei para o juiz, ele não precisa apagar o vídeo dele, né? Porque eu não quero ser um agente de censura, deixa o vídeo no ar. Mas eu quero que ele publique um vídeo, ele lendo um texto que eu vou escrever, dizendo que aquilo é mentira. E aí eu ganhei a causa. Ele foi lá e publicou. Tá bom? Então assim, a partir desse momento há uma decisão judicial que diz que aquilo lá é falso. Se amanhã a Jovem Pan entrevistar o Gustavo Gayer e ele repetir as mesmas acusações contra mim, a Jovem Pan pode ser punida. Por quê? Porque a Jovem Pan tem a responsabilidade de averiguar aquilo. Se for uma entrevista gravada, que vai ao ar depois, a Jovem Pan tem a responsabilidade de procurar no Google para ver se aquilo é falso ou verdadeiro. E tem a responsabilidade de perguntar pro cara, vem cá, você tem provas disso? Tenho, não tenho, não tenho. Então apresenta. Não tenho. Então olha só, Jovem Pan falando para os espectadores, olha só, vamos deixar claro aqui que tem uma decisão judicial que prova que o fulano está falando aqui judicialmente é falso. Pronto. Está cumprida a determinação que o STF está pedindo, que é o tal do dever de cuidado, o dever de cuidar das coisas, dos fatos, tá bom? Então eu sinceramente acho muito menos problemático do que muita gente acha. Vamos de novo esperar o acórdão. Tem uma questão das entrevistas ao vivo, né? Se a pessoa conta uma groselha ao vivo, como é que você vai saber e tal? Bom, esse dever de você cuidar dos fatos manda o seguinte, pergunte se a pessoa tem provas. Você tem provas do que o senhor está acusando? Não tenho. Ou tenho, mas não está aqui. Então vamos deixar claro aqui para os espectadores que o fulano está fazendo uma acusação aqui, mas nós, como jornalistas, não temos provas disso, não temos indícios, né? Pronto, você ter um mínimo de cuidado. Senão, gente, é a várzea. É a várzea. Né? É o que aconteceu no Brasil nos últimos anos. Se eu contar os casos que aconteceram comigo, eu fico o programa inteiro aqui falando. Só comigo, imagina o resto. Né? Mas vamos lá, vamos esperar o acórdão para a gente ver mais ou menos como é que a coisa anda, tá bom? O Barroso, né, presidente do STF, diz que a decisão do STF só afeta casos de negligência grosseira da imprensa. O ministro afirmou aos jornalistas que a partir do julgamento de ontem, de um caso totalmente excepcional, o Supremo estabeleceu a regra geral de que o veículo não é responsável por declarações de entrevistados, ao menos que tenha havido uma grosseira negligência relativa à apuração de um fato que fosse de conhecimento público, né? Então me parece que está bem claro, vamos ver como é que vem o acórdão. O problema do Brasil hoje não é essa regra aqui. Os jornalistas brasileiros estão sendo condenados como nunca em tribunais na primeira instância. Na primeira instância, por juiz lá embaixo. Haja vista a condenação que a Shirley Alves teve no caso da Mariana Ferrer. 400 mil reais e prisão. Não precisou dessa norma aqui para isso, né? Isso aqui vai melhorar, vai piorar? Não sei, vamos esperar o acórdão. Agora, que o STF deveria se debruçar sobre as decisões que estão sendo tomadas na primeira instância contra jornalistas, eu acho que deveria. Talvez seja mais importante do que isso aqui, porque os jornalistas estão cada vez mais desprotegidos.
Vamos lá para a Folha de São Paulo. Morre aos 100 anos Henry Kissinger, diplomata que moldou o século XX, né? Tá aqui a Folha de São Paulo. Secretário de Estado americano e voz influente por décadas, foi artífice de golpe no Chile e responsável pela aproximação entre Estados Unidos e China, né? É considerado talvez o diplomata mais influente do mundo. Morreu ontem aos 100 anos, né? Foi partícipe dos principais fatos de política externa dos Estados Unidos no século XX, né? Porque viveu 100 anos, afinal de contas, né? E morreu ontem à noite. Claro, isso aqui é o grande destaque da imprensa internacional, principalmente a imprensa dos Estados Unidos, né? A gente está vendo aqui a capa do New York Times, manchete, submanchete, a outra embaixo também, foto, né? Tá aqui um grande bloco. Isso aqui, para quem não sabe como é que funciona a imprensa, né? Esses obituários, que é o texto que a gente publica quando a pessoa morreu, isso aqui já está pronto faz uns 20 anos, né? O velho morreu com 100, né, o Pedro Falcão? Quando fez 80, alguém já escreveu o obituário dele, né? Já tinha um preset, né? Já tinha um botão no teclado que estava só escrito Kissinger, né? Quando morresse, os caras apertavam, daí fazia a capa inteira do jornal, né? Tá aí, ó. Né? Jornais do mundo todo destacando, lá a capa do jornal The Guardian também, né? Destaque principal hoje. E capa do La República também, né? Quer dizer, tava aqui, já atualizou, já não tá mais. Do La República, tá aqui embaixo, ó. Mas estava no primeiro bloco antes, né? Obviamente, né? Bom, quem lê inglês e quiser ler um bom perfil, um bom obituário, eu sugiro que leia o obituário da Rolling Stone. É o obituário que está circulando pelas redes sociais, que dá conta de modo mais honesto sobre quem foi Henry Kissinger, né? Kissinger, criminoso de guerra, amado pela classe dirigente dos Estados Unidos, finalmente morre. Esse é o título do artigo lá da Rolling Stone, né? O Kissinger, aliás, ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Vocês sabiam disso? Por ter negociado o fim da Guerra do Vietnã. É sensacional, né? Os Estados Unidos fizeram uma guerra no Vietnã, se atolaram, estavam tomando um pau desgraçado, tinham que sair de lá de algum modo, conseguiram sair de lá por uma série de manobras, o Kissinger estava envolvido nessas negociações, e aí deram para ele o Prêmio Nobel da Paz. É um negócio inacreditável, né? O Gandhi não ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Gandhi nunca sabia? O Mahatma Gandhi nunca ganhou o Prêmio Nobel da Paz. O Kissinger ganhou. Na época, um outro ativista vietnamita ganhou junto com o Kissinger o Prêmio Nobel da Paz e o cara não foi receber. É o único caso da história que alguém não recebeu o Prêmio Nobel da Paz. O cara falou, não, eu não vou receber o Prêmio Nobel da Paz com esse cretino aqui. Os caras vêm no meu país, arrebentam o meu país, né? Aí depois eles dão um jeito de sair, fazem uma manobra política para sair daqui, para parecer que não perderam a guerra, porque perderam. Aliás, os Estados Unidos não ganhou nenhuma guerra, né? Nenhuma. Segunda Guerra Mundial não foi só os Estados Unidos, né? Então, guerra que os Estados Unidos se meteu no século XX, acho que não ganhou nenhuma. E aí o ativista vietnamita falou, não, eu não vou pegar prêmio nenhum com esse cretino aqui. Não quero, obrigado, né? Eu acho que teve 2 casos na história que o Nobel não foi recebido, né? Se eu não me engano, o Jean-Paul Sartre também não recebeu, não quis receber. Então quem lê inglês, ou também se jogar no Google, dá para traduzir a página inteira, né? Tá aí o obituário do Kissinger. Vamos lá para o DCM. Israel e Hamas, acordo de última hora, estende trégua por mais um dia. Enquanto eu leio aqui, vocês estão vendo um vídeo aí ao lado, né? Uma entrega dos reféns que estavam em posse do Hamas, né? Isso aqui foi publicado pelas redes sociais do Hamas ontem, se eu não me engano, né? Então, enquanto vocês olham o vídeo, eu vou ler a notícia aqui, tá bom? Em um desdobramento de última hora, Israel e Hamas concordaram em estender a pausa temporária do conflito por mais um dia até quinta-feira, portanto hoje, né? O acordo foi alcançado minutos antes do fim do último prazo acordado para o cessar-fogo. Essa é a segunda vez que o acordo é renovado. Inicialmente prevista para terminar na segunda-feira, a pausa foi prorrogada por mais 2 dias após as negociações. Agora a trégua atinge seu 7º dia, possibilitando a troca de reféns pelo Hamas por prisioneiros palestinos de Israel e a entrada de ajuda humanitária em Gaza. Nós fizemos aqui ontem, mostramos o perfil das pessoas que foram soltas por Israel, né, que estavam presas por Israel. A imensa maioria delas é menor de idade, e a maioria delas também, mais de 60%, quase 70%,
estavam presos sem acusação formal. Então, o nome disso é refém também, né? Vocês chamem como vocês quiserem, eu vou chamar de refém. Um Estado, uma potência militar, invade o território que não é seu. É assim que funciona, tá, gente? Uma potência militar invade um território que não é dela, vai, por exemplo, lá na Cisjordânia, onde não tem Hamas na Cisjordânia. Vai lá, prende uma pessoa de 14 anos, 15 anos, 16 anos, é um perfil bem conhecido de pessoas presas, por exemplo, atirar pedras, é considerado um crime por Israel, faz uma abdução dessa pessoa, leva essa pessoa para Israel, enfia numa cadeia e deixa a pessoa presa por um ano e meio sem acusação formal. O nome disso é sequestro, cometido por um Estado soberano, né? A extensão do acordo vai permitir a libertação de mais reféns mantidos pelo Hamas desde o início do conflito. As forças de defesa de Israel, o exército, né, afirmam que a trégua prolongada foi possível devido aos esforços de mediadores na liberação dos reféns. Quem está recebendo aí os reféns é a Cruz Vermelha Internacional, né, que está fazendo essa mediação. A Cruz Vermelha é um dos poucos órgãos internacionais que consegue ter acesso a essas zonas de guerra. Faz um trabalho muito importante a Cruz Vermelha, aliás, né, para verificar a saúde das pessoas, consegue fazer um trabalho de correspondência também, é incrível. Eu já visitei o Museu da Cruz Vermelha em Genebra, na Suíça. É um museu incrível, inacreditável mesmo. Quem estiver passeando pela Europa, né, é uma coisa bem fora do circuito tradicional de turismo, né? Mas se um dia vocês passarem por Genebra, na Suíça, tirem um tempo e visitem o Museu da Cruz Vermelha. É um dos museus mais legais que eu já vi, mesmo. A disposição, como é feito, é muito bonito, muito bonito. E mostra o trabalho que a Cruz Vermelha faz ali, né? Esse trabalho de correspondência é incrível, né? A Cruz Vermelha muitas vezes é a única entidade autorizada a entrar na célula de prisioneiros, em zonas de conflito, por exemplo, né? E aí consegue fazer a correspondência do prisioneiro com os seus familiares que estão fora, né? Muito legal. Então a entrega foi feita aí para a Cruz Vermelha, né? Muito bem, seguindo aqui, olha, quem quiser ler um artigo muito interessante de análise de imprensa, de mídia, né? Pode ler lá o artigo do Maurício Sticer, que está publicado na Folha de São Paulo hoje, dá para ser acessado pelo UOL também, né? Pedro, já tá bom o nosso vídeo aí, tá? Já foi, obrigado. Fox News e Jovem Pan sofrem e mudam após apoio a Trump e Bolsonaro. A ação civil pública pede cassação de 3 concessões da Jovem Pan no Brasil e multa de 13 milhões e meio de reais, né? Então o Maurício Sticer, ele faz uma análise aqui como a cobertura desses 2 meios mudou depois que o Trump perdeu a eleição nos Estados Unidos e o Bolsonaro perdeu a eleição no Brasil, né? Um tom um pouco mais moderado, né? A Jovem Pan, ele fala muito que a Jovem Pan, ela parou de usar o tom bélico, muitas vezes usando de notícias falsas, de falácias, de ataques, de agressões. E a cobertura da Jovem Pan hoje em relação ao governo Lula parece muito mais, como diz o Maurício Sticer, uma conversa em um velório, né? Ah, que pena. Coitado. Pô, é isso, né? Virou um pouco isso. Então mostra aí como essas redes estão tentando mudar para se adaptar aos novos tempos. Quem quiser pode ler esta análise, né? O Maurício Sticer é um excelente jornalista, né? Escreve muito sobre televisão. Está lá na capa do UOL também. Crise entre Venezuela e Guiana faz Brasil reforçar fronteira norte. Guiana ou Guiana, ô Pedro Falcão? Guiana, né? O Brasil... Acho que é. Guiana. Acho que os dois tá certo, né? Pode ser, não sei. O Brasil reforçou sua presença militar na região norte do país devido à crise provocada pelo referendo acerca da anexação de um território equivalente a 2/3 da Guiana, marcada pela Venezuela, para domingo, próximo domingo agora. O Ministério da Defesa tem acompanhado a situação. As ações de defesa têm sido intensificadas na região da fronteira norte do país, promovendo maior presença militar, afirmou a pasta chefiada por José Múcio em nota. Não há detalhes, contudo, acerca de quais seriam essas ações. O que há é um trabalho para transformar o esquadrão do Exército de Boa Vista, que são 150 homens, para um regimento, 400 militares. Há também um pelotão de fronteira com 30 soldados que passará a ser um esquadrão, né? Então, o pelotão vira esquadrão, de 30 para 150, e o esquadrão vira regimento de 150 para 400. Tá? Esses são os números usados pelos militares, né? Para definir o que é pelotão, regimento e esquadrão. Há também treinamento em curso dentro da Operação Ágata Norte, na terra indígena Yanomami.
Segundo a Folha Ouviu de militares da região, não há nenhum alerta de grande mobilização decretado, o que leva a crer que o governo Lula busca dar um aviso aos dois governos. Mais cedo, Múcio havia prometido reforço, né? O que está acontecendo lá agora? Só tomar meu cafezinho aqui. Tô falando demais, hoje tô com medo de ficar sem ar, Pedro Falcão. Se eu cair desmaiado sem ar aqui, tu assume um programa, tá? Não, e tem que parecer, tipo, deitadinho ali no chão com, tipo, Davi pisando em Golias. Ah, vai ser assim, é? É, vai ser assim. Tá bom. Ah, se eu puder dormir meia hora, eu tô com um sono tão acumulado que aliás, eu vou fingir desmaio. Pedro Falcão. Eu deito aqui, na verdade eu estarei dormindo, né? E o senhor pode continuar o programa. Vai ser apresentado pelo duende do Papai Noel. Mas hoje eu tô bem. Não, hoje eu cheguei aqui, o Pedro Falcão tava com uma roupa social que eu fiquei até com medo, né? Pensei, ué. Quando a pessoa veste roupa desse tipo de manhã cedo, Pedro Falcão, sabe o que a pessoa vai fazer? Vai no fórum para responder processo. Não é isso que tu tá indo fazer hoje, né? Não. Não, só acordei e botei essa roupa. Acordou animado. É. Tá bom. Bom, gente, tá tendo uma grande mobilização lá porque a Venezuela quer anexar uma parte da Guiana, né? Vai ter um referendo agora, domingo, né? É uma região que está em disputa já há muito tempo lá. E o Maduro está fazendo exercícios militares na fronteira ali. Porque essa região, obviamente, sempre motivos econômicos, né? Tudo no mundo, em geral, né? 99% das vezes esses conflitos são disputas por terra. Por isso que a terra é tão importante no nosso debate cotidiano, né? Do dia a dia. Terra. Israel e Palestina, terra, disputa por terra. Né? Tem um componente religioso, é terra, no fim das contas. Espaço, posse. Ali é a mesma coisa, né? Eu não estudei a fundo o assunto agora, me parece um completo absurdo que a Venezuela esteja querendo fazer isso, né? Vai aparecer gente dizendo que, na verdade, aquele território gente, tá... Não tem, já foi, entendeu? Já tá ali, entendeu? Nem esse território não era de ninguém, na verdade, tá bom? Nem onde a gente tá morando aqui. Isso aqui era tudo território indígena, pra gente começar a história, tá? Então, pô, já tá a fronteira definida ali, o cara vai invadir outro país, vai criar um conflito bélico na América do Sul. Ô, Maduro, tem nada melhor pra fazer não, meu filho, né? É difícil, né, cara? É difícil. Que triste cena da Venezuela, né, cara? Que país que tinha tudo pra dar certo, por uma série de coisas também, que troço que anda de lado, né? Ai. Gente, olha só, aqui notícia importante essa aqui, tá? Eu vou acompanhar para ver se isso aqui vai ser colocado em prática de fato. Eu quero ver, hein? Eu quero ver principalmente por causa de uma estátua específica que tem no Rio de Janeiro. Atenção a essa notícia aqui, quem está nos acompanhando pelo rádio. Vou ler agora, ó. Rio de Janeiro proíbe estátuas de escravocratas e de pessoas que violaram direitos humanos. Não é só em relação às estátuas futuras. É em relação às que já estão colocadas na cidade. Eu acho que não vai sobrar nada. Eu acho que, olha, vai ficar pouca coisa em pé. Vai ficar só a estátua da Marielle. Tem uma estátua belíssima da Marielle no centro do Rio de Janeiro, né? Eu acho que vai ficar só a estátua da Marielle no Rio. Olha, se tirar escravocrata e pessoa que violou direitos humanos, a ideia é que as obras sejam levadas para um espaço público com informações que contextualizem os personagens. A Câmara Municipal do Rio de Janeiro promulgou nesta terça-feira uma lei que proíbe a prefeitura de manter ou instalar monumentos em homenagem a escravocratas, eugenistas e pessoas que tenham violado direitos humanos. A lei prevê que as estátuas já instaladas devem ser transferidas para um espaço público, aberto ou fechado, acompanhadas de informações que contextualizem e informem sobre a obra e os personagens. Uma das estátuas em destaque é essa aqui, para quem acompanhou. Isso aqui é na frente do quartel militar, na Presidente Vargas, no Rio de Janeiro. Isso aqui é a estátua do Duque de Caxias, né? Que guarda os restos mortais, né? Esse aqui é o tal do Panteão da Pátria, Panteão de Caxias, sei lá como é que é o nome desse troço. Aqui que muitas vezes os golpistas se reuniam durante o governo Bolsonaro para pedir golpe militar. Eu tô para ver se vão tirar essa estátua daqui. Eu tô para ver. Projeto importantíssimo,
Seria sensacional se fizesse, tá? Em vários países do mundo, aliás, eu visitei a... Onde é que foi que tinha isso? Na Hungria. Na Hungria, quando a Hungria, os húngaros, né, se livraram do regime russo lá, né, conseguiram expulsar os russos de lá, né, e a autodeterminação dos povos diz que isso é problema deles, tá bom? Não adianta ter chilique aí, mas os russos, mas os comunistas, não interessa, os russos foram lá, invadiram a Hungria, e chegou um momento que a população local não queria mais os caras lá, direito deles, tá bom? Eles pegaram, ao invés de destruir as estátuas, né, tinha estátuas na cidade lá de Stalin, Lenin, não sei o quê, tinha um monte de estátua relativa ao regime soviético, eles colocaram essas estátuas num parque. Eu visitei esse parque, chama Memento Park. Depois procure no Google aí. É incrível, tem várias estátuas nesse parque e elas estão lá, não foram destruídas, e estão lá contextualizadas, né? Direito da população da Hungria de fazer o que eles acham que é melhor para eles, né? A minha opinião interessa um pouco. Então, a ideia no Rio de Janeiro é fazer uma coisa parecida, pegar essas estátuas todas, levar para um parque, né, para um museu, as pessoas possam visitar, não vai destruir a estátua do Duque de Caxias, tudo bem, se não quer destruir, eu também, para mim, se destruir isso não ia fazer a menor falta, né? Tem imagem do Memento Park aí, Pedro Falcão? É um lugar bem impressionante, assim, né? Tem umas obras de arte bem incríveis, aliás. Não sei se a gente consegue jogar depois para as pessoas darem uma olhada aí, pega umas 3 imagenzinhas aí. Vai botar uma já? Pô, Pedro Falcão tá rápido hoje. Isso aí eu não tô conseguindo ver de longe, mas eu acho que é o Lenin, né? Uma estátua do Lenin, eu acho. Daqui a pouquinho a gente coloca para vocês aí. Uma lista prévia feita pelo gabinete da vereadora Mônica Benício, né? Uma das autoras do projeto de lei, inclui estátuas em homenagem a ex-presidentes durante a ditadura militar, Marechal Castelo Branco, Duque de Caxias e também o Padre Antônio Vieira, né? A lei prevê que a prefeitura deve regulamentar a lei. Não vamos mais aceitar a naturalização e pior, a exaltação de figuras que promoveram o racismo ou fascismo ao longo da história e hoje têm seus crimes atenuados pelo revisionismo praticado pela extrema-direita, afirmou Mônica Benício, uma das autoras da lei. Importante ressaltar que essa lei prevê a remoção dos monumentos e estátuas já existentes na cidade para museus abertos ou fechados, acompanhados de informações que contextualizem e informem sobre a obra e seu personagem. Essa iniciativa é fundamental para preservar a memória, evitar o apagamento da história e resgatar o compromisso com os direitos humanos e os valores democráticos. O projeto de lei foi aprovado em outubro. O prefeito Eduardo Paes não sancionou e nem vetou o texto. O presidente da casa, então, Carlos Caiado, promulgou a lei após expirar o prazo de 15 dias para a manifestação do Paes, né? Então, agora vamos ver como é que as coisas vão andar. Eu sei não, hein? Sei não, hein? Quero ver. Quero ver se isso vai acontecer. Essa aqui, eu acho brabo que o pessoal mexa, né? Imagine a quantidade de patriota que vai ter em cima desse negócio aqui, para tirar essa estátua. Imagina o Múcio. O que o Múcio vai falar? Ministro da Defesa do Lula. Quero ver. Eu quero ver. Vou pagar para ver essa. Parabéns para a Mônica Benício. Importantíssimo. Isso aqui não é... Ninguém está inventando a roda. Eu acabei de falar. Bota aí pra gente, ô Pedro Falcão. Tem imagem aí? Aí, ó. Isso aí é o Memento Park em Budapeste, na Hungria. Né? Se eu não me engano, eu não tô conseguindo ver aqui, Pedro, mas isso aí é o Lenin, né? Você consegue enxergar direito aí? Eu acho que é o Lenin, né? Muito bem. Então tinha várias estátuas, né, relativas ao regime da União Soviética, na época, né, nesses países que foram ocupados, e aí a população da Hungria chegou num ponto e falou, não queremos mais, muito obrigado, saiam daqui, né, fez uma revolução, aliás, né, e ao invés de destruir as estátuas, colocaram em um parque. E aí hoje você pode ir lá visitar esse parque, né, para aprender a história, né, e tomar a sua própria consciência. Você é contra, a favor e tal, enfim, problema seu, problema meu, não interessa, eu não sou húngaro, não morei na Hungria, não sei, não é problema meu. A autodeterminação dos povos é a gente deixar que as pessoas decidam sobre o seu próprio futuro, né? E os húngaros decidiram que essas estátuas não cabiam mais nas cidades da Hungria, né? Tem esses monumentos incríveis, assim, né? Olha só, essas duas mãos e tal. Tem muita coisa, é muito bonito mesmo.
Aí, ó. É o Lenin? É o Lenin, ó. Isso aí, ó. Essas estátuas estavam todas pela cidade, né? Por Budapeste. E aí foram recolhidas para esse parque. É um parque muito legal. Sugiro que vocês visitem para quem for à Hungria, né? Aliás, a Hungria é uma cidade muito bacana também. Muito bem. Vamos embora então. Notícia lá da Folha de São Paulo. Projeto de emenda à Constituição que proíbe candidatura de militares da ativa avança no Senado. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou nesta quarta-feira, portanto ontem, a proposta de emenda à Constituição que impede a candidatura de militares das Forças Armadas da ativa. A proposta ainda deve ser analisada pelo plenário do Senado e, se aprovada, vai para a Câmara. A votação ocorreu em cerca de 40 segundos após a sabatina de 10 autoridades indicadas pelo Conselho Nacional do Ministério Público e pelo Conselho Nacional de Justiça. Patrocinada pelo governo Lula, a PEC foi apresentada em setembro pelo líder do governo no Senado, Jacques Wagner, para garantir a neutralidade da política das Forças Armadas. O texto contou com um parecer favorável do senador Cajuru, um dos vice-líderes do governo. Em seu relatório, Cajuru afirma que militares da ativa das Forças Armadas não devem estar vinculados a atividades político-partidárias, razão pela qual o constituinte originário restringiu a participação deles enquanto em serviço ativo no processo político-eleitoral. Os militares federais que desejarem se candidatar, caso tenham mais de 35 anos de serviço, não sofrerão limitação significativa, já que, mesmo transferidos para a reserva, manterão seus rendimentos normalmente, sem que isso afete seu estilo de vida. Já para que os ainda não têm 35 anos de caserna, né, embora a decisão de se candidatar acarrete a transferência para a reserva não remunerada, caso eleitos, terão outra fonte de remuneração durante o mandato e, caso não sejam, não perderão a patente se forem oficiais. Ou seja, na verdade, isso aqui já devia ser assim, né? Já devia ser assim. Mas agora tem uma proposta de emenda à Constituição para falar de novo que devia ser assim. Porque o Brasil é assim, né? Assim, o negócio é assim. Aí quando vê, os caras vão lá e fazem assado. Aí você vai lá e fala, gente, vamos aqui baixar uma outra emenda na Constituição aqui, porque assim, lembram que a gente combinou que era para ser assim? Pois é. É que vocês estão fazendo assado. E é para fazer assim. Para que fazer assado se é para fazer assim, Pedro Falcão? Se é assim, é assim. Se é assado, é assado, né? Proposta importante, aquelas coisas que eu sempre falo aqui, né, cara? Tem várias vantagens de você ter um governo de esquerda, né? Mesmo a geringonça que a gente tem hoje no Brasil, né? O nosso governo brasileiro é a geringonça. É a clássica geringonça, né? Tem o Alckmin pendurado no Múcio, pendurado no Juscelino Filho, né? No Fufuca, a geringonça, né? De fato. O geringonça é assim, que pode apresentar problemas muito em breve, inclusive. A depender de como as coisas vão caminhar. Deixem a economia dar uma baqueadinha para baixo, vocês vão ver se metade das pessoas da geringonça não pula do navio. Espera para ver. Espera. Está registrado isso aqui, a gente vai falar sobre isso se acontecer. Tomara que não aconteça, né? Agora, importante, isso só aconteceria num governo de esquerda, né? O governo Bolsonaro ia fazer isso? Não. O governo Tarcísio ia fazer isso? Não. Pelo contrário, era capaz de um governo Tarcísio falar que o cara que não tem 35 anos de caserna, ele pode concorrer na ativa e segue com o salário dele e depois pode até acumular os dois salários, se quiser. Ia fazer o contrário. Então, importante isso aqui, né? Importante. Um pequeno avanço, não é a grande coisa, né? A gente está vivendo de migalhas nos últimos tempos, essa é a verdade, né? Então vamos comemorar a migalha, parabéns pra gente. Mais uma migalhinha democrática pra gente colocar no nosso bolso. Muito bem. Câmara aprova projeto que torna Dia da Consciência Negra feriado nacional. O texto agora vai à sanção, finalmente, né? Foi o último ano. Aliás, esse ano eu acordei, o Pedro Falcão, 5 horas da manhã, no dia 20. Preparei o programa. Quando eu fui entrar no ar, eu falei, ué, cadê as pessoas? Me abandonaram? Parecia aquele dia da música do Raul Seixas, o dia que a Terra parou, sabe? O padeiro não saiu para fazer pão, né? O Pedro Falcão não saiu para fazer programa. Tava só eu lá. Eu me senti o Raul Seixas caminhando na música O Dia que a Terra Parou.
é porque era feriado em São Paulo, cara. Mas eu tava em Brasília não é feriado, né? Confusão. Então agora vai ser feriado no Brasil todo, afinal de contas, né? Nossa, o CL é muito grande. Depois disso, teve feriado. Viu? É isso. Claro que é isso. Claro que é isso, Pedro. Claro. Eu reclamei que eu acordei, aí os deputados pensaram, pô, a gente não vai fazer o Demone acordar todo feriado achando que vai ter que trabalhar. Então vamos arrumar um feriado nacional aqui. Claro, óbvio que foi por causa disso. Lógico. Por 286 votos a favor e 121 contrários, eu sugiro que quem votou contra trabalhe no dia 20, né? Atenção, deputado, que votou contra. Dia 20 de novembro do ano que vem, o senhor vai trabalhar, tá bom? A Câmara dos Deputados aprovou na quarta-feira o projeto de lei que declara 20 de novembro feriado nacional, que é o dia de Zumbi dos Palmares, né? O dia da consciência negra. Como já foi aprovado pelo Senado em 2021, o texto segue agora para a sanção presidencial. Muito possivelmente o Lula, claro, vai sancionar e a partir do ano que vem todo mundo estará de férias. Feriadinho, né? No dia da consciência negra, né? Pra gente lembrar também, né? Talvez, assim, ó, tem algum feriado no Brasil, fora esse, que seja um feriado que comemore uma coisa importante, né? Proclamação da República é golpe militar. 7 de setembro é uma farsa. Que mais que tem, cara? Tem pouca coisa, né? Aí tem finados, claro. Que mais, Pedro Falcão? Natal. Tá valendo? Ano Novo. Feriado nacional, que mais? Tem mais um, acho. 7 de setembro e 15 de novembro. E é isso, eu acho, né? Ah, não, tem a Páscoa. Mas daí é geral, né? Então, tem 2 feriados religiosos. Páscoa e Natal. Tem o feriado do Ano Novo, que é Ano Novo, que todo mundo quer ficar sem fazer nada. Tem 2 feriados que é feriados militares. 7 de setembro e 15 de novembro. E é isso, né? Acho que o pessoal do chat pode estar lembrando de mais alguma coisa aí. O dia dos finados não é alguma coisa com católica também? Não sei. Finados também é. Eu acho que é um feriado, não sei se é religioso, né? Acho que é ecumênico, né? Sei lá, finados é ecumênico, acho. Né? É laico, talvez, não sei. Então, pelo menos a gente tem um feriado que presta agora no Brasil, né? É um motivo para comemorar um feriado. Para além do fato de não trabalhar, né? Que trabalhar também não é tão bom assim, né? Milei confirma Luiz Caputo, ex-presidente do Banco Central, sob Macri, como ministro da Economia. Tá aqui completa a macrização do Milei. Né? Para o pessoal da extrema-direita estava cheio de esperança que o Milei ia pintar e bordar e fazer acontecer. O ministro da Economia do Milei vai ser o mesmo ministro da Economia do Macri. Ponto. Para quem duvidava que o Milei ia rapidamente ser engolido pela máquina da direita tradicional argentina, tá aí, ó. Essa aqui era a expectativa que rolava no Brasil em relação ao Bolsonaro. O problema é que o Bolsonaro é muito louco e não deu certo, né? O Milei aparentemente não é tão doidão assim. E já falei aqui, o Milei não tem maioria no Congresso, o Bolsonaro tinha, né? Tem uma série, o Milei não tem a maioria dos governadores na Argentina, é super importante, porque as províncias na Argentina funcionam muito mais como, por exemplo, os estados nos Estados Unidos do que no Brasil, tem muito mais poder, né? Concentra muito mais poder político, tem muito mais militância, tem mais independência. Então o Milei não tem força política para governar, para fazer loucura, gente. Não tem, né? Fará as loucuras do neoliberalismo, sem dúvida, que são loucuras também, né? Vai vender estatal do petróleo, vai fazer as loucuras do neoliberalismo, vai encher essa galera de grana aqui. Esse cara aqui é o cara que aprovou o empréstimo do FMI. Maior empréstimo do FMI da história. Foi para a Argentina do Macri, na época, e em 6 a 8 meses o dinheiro tinha, ó, escafedido. A maior parte dele tinha ido, sabe para onde? Para fora da Argentina. Então a Argentina estava endividada, pegou dinheiro do FMI, dólares, colocou na economia da Argentina. Ao invés daquele dinheiro ser usado para o povo da Argentina, para fazer obras, para criar emprego, para assistência social, para tudo, esse dinheiro foi usado em boa parte para pagar dívida com o banco e outra boa parte foi usada para pagar dívida com grandes credores do Estado argentino, que são as pessoas de sempre, né? A galerinha de sempre. E essa galerinha fez o quê com esses dólares? Mandou para fora da Argentina. Uruguai, Ilhas Caimã, Bahamas,
Bermuda, Malta, Brasil. Foi indo. Delaware, sei lá para onde é que foi esse dinheiro, né? Então, assim, Milei não cometerá as loucuras que diz que ia cometer, a princípio, porque esse cara aqui não vai fechar Banco Central não, tá, gente? Esse cara aqui não vai dolarizar economia nenhuma, tá bom? Agora, vai cometer as loucuras do neoliberalismo, né? Clássico. Vamos lá para a revista Fórum. Frederic Vassef diz a PF quem mandou recomprar o Rolex e conta que não recebeu dinheiro até hoje. O Vassef, advogado da família Bolsonaro, contou tudo em depoimento à Polícia Federal sobre a sua participação na recompra do Rolex, desviado do patrimônio público da Presidência da República e vendido nos Estados Unidos com outro relógio, o tal da Patek Philippe, né? Por $68 mil em junho de 2022. As informações sobre o teor da oitiva da PF foram publicadas com exclusividade pela revista Veja. De acordo com a versão do Vassef, que é apresentada, né? Ele já estava de férias marcadas para os Estados Unidos, quando então passou a receber ligações insistentes do ex-chefe da SECOM e também advogado do Bolsonaro, Fábio Weingarten, figura do círculo íntimo do Bolsonaro, implorando para que ele fosse à loja Precision Watches, na cidade de Willow Grove, na Pensilvânia, recomprar os relógios. Então agora, né, o Vassef está jogando a responsa no colo do Fábio Weingarten, né? Eu, nesses casos, Pedro Falcão, sou só o meme do patinho comendo sanduíche. Né? Briguem. Tá bom? Gente, tá acabando o programa de hoje. Pra quem perguntou da minha camiseta aí, as pessoas perguntam, né? Isso aqui, olha que camiseta legal, Pedro Falcão. Pena que não tem um zoom maior pra dar, né? Peraí. Tá, estão todos os peões contra a realeza. Ficou melhor? Olha ali. Legal, né? Comprei lá na livraria Leonardo da Vinci, no Rio de Janeiro, aliás. Tô fazendo merchan de graça aqui, tá? É isso aí mesmo. Que, aliás, não conheço nem os donos da livraria, mas só lembrei que comprei lá. Muito bem, gente. O programa de hoje está acabando. Muito obrigado a todo mundo que nos acompanhou. Muito obrigado ao pessoal da Rede, TV Quirimurê, TVT, Rádio Brasil Atual e Rádio Heliópolis. Nós voltaremos amanhã às 7 horas da manhã, em ponto, horário de Brasília, ao vivo para todo o mundo. Muito obrigado pela audiência. Compartilhem este programa, deixem o seu like e principalmente permaneçam aí, porque agora está começando o ICL Notícias, primeira edição. Daqui a alguns minutinhos eu estou saindo daqui do Desperta e estou indo lá para o ICL Notícias, primeira edição também, para comentar as notícias que estão pululando por aí, tá bom? Muito obrigado, um beijo para todo mundo e tchau, né, Pedro Falcão? Tchau. Põe na agenda que esse vale a pena. 17 de dezembro, domingo, às 8 horas da noite, Eduardo Marinho, filósofo das ruas, sucesso da internet, das redes sociais por suas reflexões e textos, vai dar uma aula para o Instituto Conhecimento Liberta. Para você participar dessa aula ao vivo e que não tem replay, clique no link aqui em cima ou aqui embaixo e se inscreve agora, gratuitamente. A gente se vê lá.